Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do nosso PBcast. Aqui quem fala é Léo Costa. E aqui quem fala é Lucila Costa. E hoje a gente vai conversar sobre benefícios da atividade física, lesões que acontecem durante a atividade física, com dois super experts no assunto. A gente vai conversar com o Luiz Carlos Espanhol e com a Raquel Castanharo. Não perca esse episódio. Solta a vinheta. Queridos amigos, queridas amigas, estamos com... Esse é o episódio número 25, Lucila. 25. E sabe o que Senhor aconteceu? Leonardo. Sabe o que eu descobri? É que apesar da gente ser fisioterapeuta e saber gostar de esporte, a gente nunca fez nenhum episódio sobre esporte até o momento. Isso é uma vergonha para esse podcast. Não foi por falta de tentar, porque na nossa lista sempre tinham nomes de esportes. A gente foi... Fica o recado para aqueles que convidaram. Fica o recado, ou senão a gente faz uma avalanche de tópicos de esportes agora para o verão. Pessoal, a gente está no meio da Copa do Mundo, tá todo mundo antes de assistir os Jogos do Brasil, todo mundo sai para dar uma corrida, para dar uma relaxada, e a gente quer conversar hoje sobre corrida, sobre atividade física, sobre os benefícios e possíveis malefícios que esse esporte tão praticado pelas pessoas, que é viciante, que é delicioso, que é a corrida, pode proporcionar para a gente. E hoje a gente tem dois convidados super especiais, são nossos amigos, né, Lu? E um deles eu posso humildemente chamar de filho, que é o Luiz. Então, hoje eu queria dar as boas-vindas para o Luiz Carlos Espanhol Júnior e para a Raquel Castanharo. Sejam muito bem-vindos ao PBcast, Luiz e Raquel. Bem-vindos. Obrigada, uma honra estar aqui. Tem nem roupa para estar com vocês aqui, gente. Luiz, eu falo de você toda vez, Luiz, que fala, Luiz é quem mais entende de corrida nesse país. Eu tendo a concordar com você. Luiz, seja bem-vindo, cara. Você é o Luiz foi meu aluno de mestrado, eu orientei o mestrado dele. Ele é um cara super do bem, um grande amigo que eu tenho, um super cientista, e eu tenho a honra de poder trabalhar do lado do Luiz e dividir as mesas lá do nosso programa, né, Lu, onde a gente trabalha com o Luiz. Então, aqui tem 3 amigos de trabalho e tem essa moça maravilhosa, a Raquel, uma fisioterapeuta incrível que trabalha e pratica corrida, tá? Eu queria primeiro, Luiz, antes de dar as honras para a Raquel, para ela se apresentar para a galera primeiro, depois a gente chama você aí. Vai lá, Raquel, quem você é, de onde você veio e o que você faz na vida? Bom, eu sou Raquel Castanharo, como ele disse, eu sou fisioterapeuta, eu sempre me interessei por corrida desde a faculdade, então já no segundo ano da faculdade eu me enfiei numa iniciação científica em biomecânica da corrida, na USP, aí eu engatei no mestrado em biomecânica da corrida, comecei a fazer biomecânica da corrida, até que eu entendi que só biomecânica não ia ajudar o corredor, e hoje eu falo que eu faço algo que é além da biomecânica, porque eu fui aprendendo com o tempo. Eu tenho uma clínica em São Paulo que, putz, é difícil, eu aprendi, um parênteses, né, eu vi um dado interessante que homem consegue falar melhor de si mesmo sem ficar se justificando, mulher fica, não sei o que, então eu vou falar bem de mim mesmo e vamos quebrar esse padrão. Isso aí! Mostrando, é muito legal, vou mandar esse podcast para vocês, é do Freakonomics MD, que estudos de autores homens têm muito mais incrível, resultados revolucionários, tipo novidade, e de mulher não. De mulher tem muito menos, porque homem fala melhor de si mesmo com mais facilidade. Eu tenho hoje, em São Paulo, uma clínica que é referência no Brasil em atendimento de corredores. A clínica basicamente só atende corredores, e vem, de fato, corredores de todo o Brasil na minha clínica. Eu corro, eu fiz até meia maratona, o que o Luiz ultimamente faz num treininho qualquer. Você vai lá treinar 21. Quero fazer uma maratona um dia, mas tem uma filha na fralda que, na verdade, está desfraldando hoje, a primeira noite dela sem fralda, que ela pediu, mamãe, por favorzinho, me deixa ficar de calcinha. Eu falei, tá bom, vamos nessa. Então, você colocou plástico na cama? Não, eu tô rezando, tô indo por esse caminho. Dicas de mãe, quebrando o podcast, dicas de mãe que me deram no final do desfraude da Bela. Sabe aquelas fraldonas de cachorro? Pois é, põe debaixo do lençol. Melhor que plástico. Fica aí. Vou tentar. Essa sou eu. Sou, como diz o Luiz, blogueira. E sou um pouco tagarela. É o último comentário que eu vou fazer para o Luiz se apresentar. A gente estava numa roda, num churrasco na casa do Luiz. Luiz bebeu água, claro, água. E aí estava numa rodinha. Sabe o que ele fez, Léo? Ele falou assim, olha, esse aqui é o Dr. Bruno Saragioto, esse aqui é o doutor não sei o quê, esse aqui é a Raquel, blogueira. Eu,
Ah! Sou mesmo, sou blogueira com muito orgulho. Eu acho que eu consigo difundir ciência numa linguagem engraçadinha e acessível para as pessoas. E eu acho que isso é bom para todo mundo, no fim das contas. Sou só Eu assim. concordo com tudo que você falou, e blogueiro é um elogio que eles estão te fazendo, tá? De popularidade. Quando eles me chamavam de blogueirinho, né, Lu? No início eu me ofendi, hoje eu me sinto orgulhoso disso. Ah, eu me sinto também, eu me sinto também. Luizão, diga quem você é, cara, para as pessoas te conhecerem pela sua própria descrição aí. Beleza. Bom, primeiro eu queria falar, nossa, que é um prazer, uma honra assim inenarrável estar aqui com vocês, fazendo esse episódio de podcast. Muito obrigado mesmo pelo convite. Também queria dizer que não precisa se preocupar em se justificar nada, Raquel, porque eu acho que vai ser difícil arranjar alguma coisa ruim para falar de você, então, já que tudo é bom mesmo, só falar que tá tudo certo. E do esquema do blogueirinha, eu usei para te brincar, porque você se zoava naquela época na internet, falando que, sei. foto de blogueirinha e tal. Essa que foi a justificativa. E Tá é vendo? Os verdade, homens também se justificam, Raquel, tá vendo? e é verdade, aquele dia eu só bebi água. Essa é totalmente verdade. Sempre, sempre. Todos nós da Unicid, a gente tem uma conduta interna de só beber água. É isso Regra aí. de compliance. Bom, pessoal, então, meu nome é Luiz Espanhol, eu sou fisioterapeuta de formação, tenho uma segunda formação em ciência de dados. Eu tive a honra e a felicidade de fazer o mestrado na Unicid. O meu orientador na época foi o professor Alexandre Dias Lopes, e foi aí que eu me introduzi nesse mundo da corrida, né, de pesquisar epidemiologia e corrida. E tive também a honra de ser co-orientado pelo professor Leonardo, né? Quando você fala assim, meu filho e tal, eu fico todo feliz, orgulhoso, assim, acho que foi bem bacana essa época da minha vida, assim. E aí também fui agraciado por fazer o meu doutorado no exterior, fiz também na área de esportes, né, mas dentro de um departamento de saúde pública e ocupacional, o que reforçou um pouco da visão, assim, de que a gente precisa estudar aspectos talvez mais comportamentais, epidemiológicos, quando a gente fala de esporte, de lesões, para não falar de quando a gente fala qualquer desfecho de saúde, mas especificamente abriu bastante meus olhos para isso. E depois que eu voltei para o Brasil, eu também tive a felicidade de virar professor do programa onde eu fiz meu mestrado. Então hoje eu sou professor do programa de mestrado e doutorado em fisioterapia da Unicid, juntamente com o professor Leonardo, com a professora Lucila, que também é uma grande honra e um grande privilégio. E aqui no Brasil eu sigo fazendo pesquisa basicamente em duas linhas, né? A gente fala projetos, né, dentro da universidade. Uma delas é sobre prevenção de lesões dos esportes, e com certeza a minha linha mais forte dentro dessa temática ainda é corrida, apesar de eu estar começando a migrar para outros universos, né? E eu tenho uma outra linha também que é a do benefício da atividade física na população, que é uma linha um pouco mais fraca, mas é uma vontade minha. Sempre tive essa vontade de inserir esse tipo de estudo na minha carreira, comecei isso no meu doutorado e tenho a vontade de continuar fazendo coisas nessa linha também. Mas a minha linha mais forte, com certeza, é a prevenção de lesões dos esportes com o tema corrida. Legal, Luiz. Cara, eu acho que as duas pessoas estão muito humildes aqui, Lu. A Raquel, eu conheci ela antes dela nos conhecer. Desde que eu ouvi a palavra corrida, quando eu voltei para o Brasil, muito influenciado pelo Alexandre, né, Luiz? Que a gente trabalhou junto lá em 2010, assim. Eu já ouvia falar um nome Castanharo, sabe? A gente ouvia, assim, ó. E aí tinha a Raquel, onde que você escreveu a coluna para quem, Raquel? Voltei a escrever. Eu escrevi uma coluna para o Globo Esporte, é um portal chamado Eu Atleta. Aí eu escrevi por 6 anos. Falei, nossa, chega, não tem mais nada para escrever. Aí eu saí, aí eu voltei agora. Eu voltei a escrever. Então, eu falei, agora eu tenho mais coisas para escrever. Então, e voltei agora. Então, a Raquel, ela se tornou uma referência de comunicação sobre o esporte, o que é legal, e mais um elogio para a Raquel de comunicação responsável pelo esporte, né? Porque existe uma comunicação que é meio para fazer oba-oba e tudo. E o mais legal ainda, né? Uma comunicação fácil, que passa a mensagem com muita clareza, assim. E o Luiz, eu tenho orgulho de dizer que o meu artigo científico com o maior número de citações é um artigo com o Luiz, tá? Foi um artigo do mestrado do Luiz, uma revisão sistemática sobre prevalência e incidência de lesão do esporte, na corrida, na verdade.
em que a gente publicou, um menino no mestrado, naquela época, publicou na Sports Medicine, que é sensacional. Então, assim, eu queria começar o podcast qualquer para o Luiz, né? Desculpa. Eu acho que a gente está adiante, todo mundo que está ouvindo o podcast está diante de duas pessoas que, de fato, sabem o que estão falando, tá? Sabem o que estão falando e praticam o esporte, porque também tem um pouco do negócio do skin the game também, né? Às vezes a gente tem muito... Eu sou do tênis, né, cara? Então eu vejo muita gente falando de tênis, mas na hora que você vê o cara encostar, ele segura na raquete, você fala, ele não sabe jogar tênis, tá? Então às vezes é muito comum, no futebol, por exemplo, né, esses comentaristas, a gente está gravando podcast durante a Copa do Mundo, pessoas que nunca jogam futebol e são comentaristas de futebol, nada contra, mas eu acho um tanto quanto bizarro essas coisas todas. O Nassim Taleb ia achar meio estranho isso tudo. Luiz, eu vou começar pela parte que você mesmo está falando, que você está incorporando mais no momento. Eu acho que é muito importante, às vezes o óbvio tem que ser dito, mas a ciência por trás do óbvio também tem que ser explicada. Benefícios gerais da atividade física e, obviamente, que a corrida é apenas uma delas. Mas eu queria que você mostrasse um pouco sobre os dados, que você souber de cor, que você puder informar, para estimular as pessoas e por que elas devem fazer atividade física. Bom, beleza. Eu acho que eu vou começar dizendo o que eu não fiz, e vou justificar o que eu não fiz e falar o que eu fiz, e aí eu trago alguns dados para vocês. Quando eu tinha vontade de estudar essa questão do benefício da atividade física, mas já existiam grandes centros e pesquisadores que faziam isso na época que eu estava no meu doutorado. E já estava bem claro, assim, em estudos longitudinais bem robustos e com tempo de acompanhamento bem longo, mostrando que, por exemplo, a atividade física, de maneira geral, tem uma redução do risco de morte, né, redução da mortalidade, e redução do risco de morbidade, né, das pessoas ficarem doentes por motivos gerais e também por motivos específicos cardiovasculares. Como já tinha um corpo de evidência muito grande, revisões sistemáticas nesse tema, etc., na verdade, o que eu tentei fazer no meu doutorado foi migrar para benefícios não tão grandes, não tão marcantes, como, por exemplo, mortalidade ou morbidade, né? Então, o que eu pensei foi assim, um corredor, né, normalmente, quando está começando a sua prática, a média de idade de um corredor recreacional é por volta de 40 anos de idade. Então, imaginando que ele vai começar ali por volta do seu, sei lá, 30, 20 alguma coisa, normalmente ele não está muito pensando assim, vou começar a correr porque eu quero prevenir, eu quero viver um pouco mais, etc. Normalmente ele está pensando em alguma coisa um pouco mais naquele momento, e aí conforme o tempo vai passando, aí sim a gente começa a pensar nesses desfechos mais, vamos colocar assim, mais duros, mais hard, né? Então, por exemplo, eu quero começar a correr porque eu quero melhorar minha saúde hoje. Por exemplo, sei lá, eu quero reduzir minha porcentagem de gordura no corpo, eu quero ter um pouco mais de fôlego, sei lá, para poder fazer alguma outra atividade, aí o cara usa a corrida como uma forma de ganhar alguma valência física para melhorar em outra atividade, isso é muito comum, né? Então eu pensei, poxa, acho que eu vou fazer uma revisão nisso, né? E a gente chamou isso de índices de saúde, né? Dentro da nossa revisão. Então, assim, para ficar bem claro, né? Além da atividade física geral e a corrida também ter redução, né? Mostrar uma redução do risco de morte ou da mortalidade e também do risco de você ficar doente, que a gente fala de morbidade, ele também tem alguns efeitos um pouco mais próximos da gente, que são efeitos assim fisiológicos, vamos dizer, né? De variáveis fisiológicas que a gente chama de índices de saúde, né? E pode ser, inclusive, né? Eu não estudei diretamente esse link, mas eu entendo que dentro de um mecanismo pode ser que, inclusive, essas mudanças dessas variáveis são os fatores causais, vamos dizer assim, de levar às reduções de morte e redução de morbidade. E dentro desses desfechos, então a gente fez uma revisão sistemática, né, conseguiu incluir 35 estudos, sumarizar 35 estudos para falar de variáveis fisiológicas e tudo mais. Não são os 35 que estudaram todos esses fatores, mas dentro desses 35 a gente encontrou que, por exemplo, a corrida consegue diminuir massa corporal total por volta de 3 quilos por ano. E aí você fala, mas 3 quilos por ano talvez seja um efeito mais ou menos, não sei se é um efeito muito grande, mas o grande ponto aí é que quando a gente precisa lembrar que quando a gente fala de composição corporal, o que a gente quer, na verdade, diminuir é a massa gorda. Massa magra, normalmente, a gente quer ou desenvolver mais, né, porque lá o meu estudo não mostrou isso, tá, gente? Mas
existem estudos que mostram que a quantidade de massa magra é um preditor de saúde. E o que a gente encontrou foi a redução da massa corporal total sem redução de massa magra com redução de massa gorda. Ou seja, essa redução da massa total, ela realmente é explicada pela redução da massa gorda e não da massa magra. Lembrando que a maioria dos estudos que a gente investigou era só corrida, né? Então, tem muita gente também que fala que talvez treinar só corrida reduz massa magra. Pelo menos não foi o que a sumarização desses resultados mostraram, né? Legal, que legal. Lógico que a gente precisa pensar também que, assim, a maioria dos estudos eram dos anos 80, não eram estudos grandes, né? Alguns estudos tinham falhas metodológicas bastante importantes, né? Então precisa lembrar de tudo isso, mas até aquele momento esse era o melhor resultado que a gente podia compilar. Da redução de gordura, 2,7% de redução ao ano. Frequência cardíaca de repouso também é uma redução, então tem alguns estudos que mostram que a redução da frequência cardíaca de repouso é um índice de melhor condicionamento físico, né? Porque a ideia é que se seu coração fortalece, ele não precisa ter uma frequência tão alta para mandar a quantidade necessária de sangue para o seu corpo fazer as suas atividades e, enfim, pegar o oxigênio para poder produzir ATP e etc, né? E também uma redução de triglicérides na ordem de 16,9 miligramas por decilitro. Que legal. O que também é interessante porque o triglicérides, né, alguns estudos mostram que tem algumas relações com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Isso de redução. E de aumento, a gente encontrou aumento do VO2 máximo, né, na ordem de 7,1 miligramas por minuto por quilo, e aumento do HDL, que é uma das variáveis de colesterol, né, que diz colesterol bom, que tem uma super polêmica quanto a isso. Será que, na verdade, a gente aumenta HDL ou diminui LDL? Enfim, mas dos estudos que nós compilamos aqui a análise, encontramos um aumento do HDL de 3,3 miligramas por decilitro em um ano. Então, basicamente, esses foram benefícios diretos que a gente encontrou dessas variáveis que a gente chamou de índices de saúde. Muito legal. Ô Luiz, quando a gente fala de... a corrida é um preditor independente de redução disso, ou também é esperado que assim, o cara, quando começa a correr, ele também começa a se alimentar melhor, ele começa a dormir melhor? É possível separar isso? O que você acha sobre isso? O que você está vendo? Existe alguém que estudou isso separado ou não? Eu acho que isso não é exclusivo de corrida. Acho que todo mundo que decide fazer atividade física, por exemplo, tem esse viés, vamos dizer assim, né? O problema é que controle dessas variáveis assim, comportamentais, principalmente de alimentação, é muito difícil, né? Mas tiveram estudos que tentaram controlar para isso, coortes grandes, principalmente dos Estados Unidos, né? Tem um pesquisador chamado Stephen Blair, que ele é um papa dessa área, ele já se aposentou, mas até 2000 e alguma coisa ele estava super ativo fazendo coortes gigantes, né, para tentar mostrar, inclusive, essa relação de estilo de vida, incluindo alimentação com atividade física. E acho que um dos coortes maiores que ele tem é com corrida, especificamente com corrida. Ele fazia estudos observacionais, né? Fazia porque ele se aposentou. Acho que ele até ainda deve colaborar com alguns estudos, mas assim, está aposentado, não deve estar liderando muita coisa no momento. De qualquer maneira, esses estudos demonstravam que a corrida parecia ser um fator independente para melhorar esses índices de qualidade, né, de saúde, mortalidade, etc. O foco dele sempre foi mortalidade, tá? Que fique bem claro. Legal. Só que em ajustes e estudos observacionais, né? Enfim, acho que é difícil fazer um estudo de intervenção para ver esse tipo de desfecho, mas me parece... Pode falar, cara? Não, pode falar. Não, é porque eu converso com alguns nutricionistas que falam que a corrida em si não diminui o peso da pessoa, o que acontece é essa mudança de hábitos de vida. Mas é, de fato, muito difícil controlar o que está acontecendo. Eu acho assim, cara, vamos combinar, né? Todo mundo aqui... Dane-se, né, cara? Se você cria um hábito angular... isso que eu ia falar. Que ele... Eu ouvi esses dias, eu nem vou citar o autor dessa frase, não, porque eu já vi que metade do Brasil ama e metade odeia esse cara, e eu prefiro olhar o lado bom dessa pessoa. Ele falou o seguinte: quando você pratica atividade física aos fins de semana logo pela manhã,
ele é um fator protetor contra uma chutada de balde durante o dia. Ele fez uma brincadeira assim, quando você acorda de manhã, vai dar uma corrida, ou joga um tênis, ou vai no crossfit, ou faz alguma coisa, na hora que você vai para o churrasco, você costuma segurar a onda, porque você fala, pô, eu já fiz, é muito legal. Cara, de novo, eu acho que é um tipo de ideia, de comportamento interessante. Você fala, putz, cara, hoje eu malhei tão bem de manhã, né, cara? Por que eu vou me enfiar aqui nisso? Você pode até beber, mas provavelmente você vai beber menos, provavelmente você vai chutar menos o balde, porque você já tomou conta do seu corpo um pouquinho, e as pessoas que fazem atividade física tendem a não querer perder os benefícios que ganharam. Então, assim, no fundo, eu concordo com você, Raquel, eu vejo uma baita discussão entre técnicos e nutricionistas discutindo isso, mas no final da conta, o que vale é o hábito saudável como um todo do cara, né? Se ele dorme bem, estressa menos, faz exercício físico, come melhor, e aí ele vai conseguir ter uma saúde melhor, né? Acho que no final das contas é isso, né? Até porque... Pode falar, não, Raquel. Vai lá. Não, até porque... Meu Deus! Não, vai, Lu. A Lu. Não, você é minha convidada, você vai primeiro. Não, falando tecnicamente agora, você já está pensando em perda de peso. Mudou o desfecho final. Num sistema complexo, você não vai saber exatamente o que aconteceu ali no meio do caminho, né? Mudou o desfecho final, acabou. Então, assim, se quem corre perde massa, perde gordura, massa gorda, né? A gente não vai conseguir detectar exatamente tudinho que está acontecendo, né? Visto que é um sistema complexo. Agora fala, Lu. Mas completando, era isso mesmo que eu ia fechar mesmo. Que o legal da corrida, como a gente está falando, não importa né, se foi o hábito angular da alimentação ou se foi o hábito da corrida que tem esse benefício, mas o legal da corrida é que geralmente as pessoas colocam meta, principalmente quando as pessoas começam a curtir muito o esporte. E aí começa a virar coisa recreacional, começa a virar meta pessoal, superação pessoal, e aí com isso, outras metas vão entrando no caminho porque você está superando algo que é desafiador começar a correr. E aí a gente começa a ir para um outro lado da corrida, não sei se o Léo ia para esse lado agora, é que muitas pessoas acabam até se empolgando com esse novo hábito, com uma atividade que é livre de fazer o tempo todo, né? Que basta você querer sair para correr, você não precisa marcar, como, por exemplo, a gente que faz outro esporte, igual o tênis, ter... tempo adequado, outro jogador para jogar, quadra disponível, equipamento, que nem sempre está disponível, e a corrida acaba sendo uma atividade que te favorece praticar com mais liberdade, independente de onde você está. E aí a gente começa a escutar algumas histórias que muita gente machuca com o esporte, né? E aí eu queria ouvir a opinião de vocês um pouquinho, o que vocês acham em relação a isso, se a quantidade de lesão ou não de corrida é semelhante ou diferente de outros esportes. Queria ouvir a opinião de vocês em relação a isso. Eu acho que eu posso falar. Antes de eu falar isso, deixa eu só terminar uma coisa anterior daquilo que a gente estava falando dos benefícios, que eu estava falando desses estudos que tentaram controlar de maneira direta, né? Nos estudos observacionais e tal, a questão do comportamento também de alimentação e tudo mais. E eu também achava, viu, Raquel, no estudo, que eu não ia encontrar redução de massa corporal. Exatamente, eu tinha essa mesma ideia. A gente acabou encontrando. Agora, quando a gente começa a pensar nisso, também pensa assim, nós incluímos só estudos controlados aleatorizados, né? Então, quando a gente fala de estudo controlado aleatorizado, né, é um PBE-cast, né, então acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso. Na verdade, o que a aleatorização faz é, de fato, isolar esses fatores, né, e controlar para aqueles observados e não observados. Né? Essa é a mágica, né, entre aspas, né, da aleatorização. Lógico que com uma porcentagem que ali pode estar errado, verdade, né, então ainda existe margem para a gente discutir, não acho que é dono da verdade, mas quando a gente pega esses estudos controlados aleatorizados que, né, aleatorizaram corrida e viram que acontece, né, encontraram uma certa redução de massa, que, de novo, eu acho que não é muito grande. Então, se a gente for parar para pensar assim, tem redução de massa? Talvez tenha, mas não é tão grande. Então, assim, não justifica. O que eu estou querendo dizer é, existe um efeito isolado da corrida na composição corporal, mas que talvez não justifique, por exemplo, uma pessoa que está em sobrepeso querer chegar no magérrimo. Talvez não é isso que a corrida vai causar, né?
Eu tinha entendido que eram todos observacionais, Lu, desculpa. Eu não tinha entendido. Na revisão, não. Esses que eu comecei falando do Blair são observacionais no desfecho de mortalidade, né? Uhum. Mas no desfecho de massa, que foi a revisão que a gente fez no doutorado, a gente só inclui o estudo controlado aleatorizado que usou a corrida Aí muda, como aí forma muda de intervenção. Ô Luiz, antes de você ir para a lesão, então eu tenho um comentário para fazer sobre isso, que eu acho legal, cara. Eu posso estar tem uma margem de erro aqui no que eu vou falar, mas nos últimos anos eu fiz algumas narrações de Cochrane Reviews para emagrecimento lá no Instagram. Todo mundo é obeso que entra nesses trials, obeso mesmo, tá? A perda de peso em um ano total não é grande, cara, em média. Você vê que a aderência às dietas não são boas. Então, assim, cara, o que eu vi é algo entre 3 e 10 quilos de perda total de peso. Se um trial de corrida perde 3 quilos de gordura... É sensacional. É sensacional. Porque você pode pegar um exemplo bobo para deixar o pessoal do podcast aqui e fazer uma provocação. Leiam a Cochrane Review que comparou dietas de restrição calórica versus dietas low carb. Entendeu? Que houve uma diferença de 1 quilo em favor do low carb. Mas na hora que você olha intragrupo, a perda de peso, eu estou sendo generoso, eu estou falando 10 aqui, mas pode ser que nem seja isso tudo. Não é muito grande, porque fazer dieta é super difícil. Eu estou para dizer que é mais fácil você aderir a uma atividade física que você ama do que aderir numa dieta. Porque na dieta, cara, você perde a memória afetiva, o docinho, a cerveja, o bolo e tal. A corrida, e todo mundo aqui já começou a correr, é sensacional. Você corre 1 quilômetro, de repente você está correndo 3, de repente você está correndo 5, você começa a correr mais rápido. Tem um outro fator ali que... De novo, nós vamos entrar para a lesão daqui a pouco. Se a lesão não te tirar do jogo, a tendência é só você aumentando volume, aumentando intensidade, aumentando tudo. Porque eu tenho uma tendência a acreditar, e eu posso falar total errado, que é muito mais fácil aderir num programa de atividade física que você goste do que aderir à dieta em que você tem que restringir o tipo de comida ou volume de caloria. Então, enfim. Na corrida você tem uma recompensa, né? Você termina no runner's high ali, chapado de alegria. Na dieta você termina tristinho. Você não comeu o docinho. É isso, é isso. Ô Luiz, você quer falar sobre lesões? Só porque a gente está querendo fazer um paralelo entre benefício e risco, porque aí depois nós vamos colocar a Raquel, porque ela que atende esses caras lá na outra ponta. Não, beleza. Então, eu desconheço um estudo que diretamente tenha comparado as taxas para conseguir afirmar, de fato, por exemplo, assim, ó, corrida lesiona mais ou menos do que outro esporte. Mas a gente tem números indiretos, assim, comparações indiretas existem. Diretas, eu desconheço. Eu não estou falando que não existem, eu estou falando que eu só desconheço. Agora, quando a gente pega essas comparações indiretas e quando a gente está falando de inferência na população, a gente tem que olhar para o intervalo de confiança. Então, olha só para onde eu estou olhando quando a gente está falando dos números que eu vou dizer aqui. Não parece que as taxas de lesões entre os esportes, de maneira geral, seja muito diferente. Elas parecem estar dentro sempre de um... Eu sempre costumo brincar assim, ó, se você não sabe o quanto que é a prevalência de lesão, chuta algo em torno de 20%, 30% que você vai acertar. Eu costumo dizer assim, mais ou menos. Para qualquer esporte. E incidência também não está muito longe disso. Diminui um pouquinho da taxa que você falou da prevalência, diminui um pouquinho que provavelmente você vai cair na proporção de incidência mais ou menos ok de lesões dos esportes, né? Então, quando a gente fala de corrida, e a gente está pensando assim, em 6 meses, 1 ano, não está muito longe disso. Tá próximo dos 30%, vamos dizer assim. Se a gente pegar um período um pouco menor, de algumas semanas, talvez a gente vai encontrar alguma coisa de 20%, né? E quando a gente fala de 1.000 horas, corrida você vai encontrar, dependendo do tipo de corredor, né? Porque tem vários tipos de corredor, mas a gente fica entre 7 e 17. E se você olhar para futebol e outros esportes, não está muito diferente disso. Se você olhar para o estudo que a gente fez agora de CrossFit e olhar para o intervalo, tá? Também não fica tão longe disso, né? Muita gente fala, CrossFit machuca mais. Que legal ouvir isso, que gostei. A minha impressão rodando aquele estudo, né? Interessante é que tem impressões diferentes dos autores, né? Porque a minha impressão é uma e a impressão de autores que a gente é independente de outros centros
é outra, e a gente fez uma super discussão para poder colocar isso dentro do paper, é legal ver essa discussão lá. Mas a minha visão é que elas não são tão diferentes assim. Qual que é a preocupação, então, da corrida? Né? Fala assim, se não é tão diferente, então segue o barco, sei lá, continua o jogo, né? É porque a corrida, quando a gente fala principalmente quando a gente fala de corredores recreacionais, mesmo quando a gente compara com outros esportes e a gente fala de recreacional, por exemplo, futebol e etc., parece que em outros esportes, os mecanismos de lesão, eles são meio que claros. Então, por exemplo, eu fui jogar futebol, de repente um cara lá, nada a ver, entrou no meu joelho e machucou. Então fica claro que aquilo seria prevenível se você tirasse aquele cara que estava desavisado da tua frente, não sabia jogar direito, tropeçou, caiu em cima do teu joelho e você teve uma entorse de joelho, sabe? Então, assim, parece que você justifica melhor o que aconteceu. Você fala, putz, me machuquei, mas sei mais ou menos o porquê, parece que a dor é menor. Não é que a dor é menor, mas acho que vocês vão entender o que eu vou falar quando eu vou falar da corrida. A corrida não tem muito disso. O cara normalmente vai correr porque ele quer melhorar alguma coisa de saúde. Parece que o risco é baixíssimo, porque ele está só lá fazendo um movimento monótono por algum tempo, e de repente o cara começa a desenvolver algum sintoma. Quando vai ver, aquele sintoma pode cair dentro de uma definição de lesão que um profissional de saúde atendeu ele, e daqui a pouco ele está começando a começar a receber a recomendação de que talvez tenha que correr menos ou alguma coisa do tipo. E ele fala, meu, e agora? E a saúde que eu ganhei? E toda aquela... Né, todo aquele Beleza da vício que agora eu corrida. tenho, aquela beleza que agora eu tenho de correr, eu vou ter que Grupo de diminuir. amigos que se formam, né? Exato. E o terror do corredor é ouvir isso. Ele tem que diminuir, ele tem que parar. Esse é o terror. Tudo bem, outras atividades físicas também, com certeza. Mas como a gente está falando de corrida aqui, né, Claro. a questão da corrida e das questões mentais, eu acho que tem uma super ligação. E o que Até o cara porque não você quer falando ver isso, isso? né, Lu? Corrida tem muito de comunidade, né? Eu fico vendo assim, as pessoas acabam se inscrevendo em provas, vamos fazer aquela prova juntos, aí começa a viajar, vamos fazer a meia maratona da Disney, a meia maratona não sei da onde, começa a virar viagem internacional de amigos ou até local, e é uma coisa que vira comunidade de amigos mesmo. E você não quer ficar fora, né? Você quer É. participar e você quer classificar bem. E aí vai uma coisa puxando a outra, e é difícil realmente parar. Hoje as pessoas devem estar observando que tá tendo uma certa procura, né, para corrida de montanha, que a gente fala aqui no Brasil, né, que é o pessoal sair para correr em trilha e tudo mais, né? E é interessante porque quando eu estudei isso na Holanda, a gente estudou isso aqui no Brasil também, mas os dados ainda não estão fechados, né? Mas na Holanda, interessante que uma das justificativas do porquê que os caras iam para a corrida de montanha era exatamente por causa desse senso de comunidade. Porque quando você está correndo na trilha, na montanha, de fato você não pode ficar muito deixando o cara para trás e tudo mais, né? O pessoal quer correr junto, quer esperar. E eu participei de uma prova que foi muito interessante. Assim, eu tinha um grupo de corredores e o grupo que estava meio que na frente parou de correr para esperar uma pessoa se recuperar andando para Ah, que depois legal. voltarem de correr em grupo, né? Então, Que assim, legal. é Não muito é mais um tão senso de. competitivo. Então o senso de comunidade já tem na corrida de rua normal que a gente está acostumado. Mas eu acho que esse senso de comunidade é tão importante hoje nas pessoas e tudo mais, pertencer a alguma coisa, fazer parte de um grupo, etc. E isso parece ser tão valorizado dentro da corrida de montanha que o pessoal agora está querendo mover para esse cenário na vontade de participar dessas comunidades, assim. Então, eu acho muito interessante. Então, hoje você vê o pessoal, por exemplo, eu fiz uma trilha aqui há pouco tempo, na divisa ali com Minas, Rio e São Paulo, e interessante que lá no parque muitas pessoas estavam indo para fazer a trilha correndo já, e uma coisa que eu não costumava ver antes de viajar para a Holanda. Eu costumava fazer trilhas antes também, né? Mas antes você ia, a trilha era aquela coisa convencional, você vai, caminha e tal, algumas pessoas com aqueles sticks e tudo mais, né? Hoje você já vai nos lugares desses e vê o pessoal correndo, né, passando na trilha correndo, assim. Cara, hoje o pessoal já tá migrando para esse tipo de atividade. Sabe uma coisa que eu estou fascinado com essa conversa? É que como é que a corrida ela é democrática em todos os níveis. Eu nunca corri de comunidade. Eu gosto da corrida porque eu posso fazer sozinho, cara. É muito louco essa história. Assim, por exemplo, onde eu vou, a Lu sabe, eu vou viajar, eu sempre corro uma vez por semana aqui para manter o físico, porque se eu viajar um dia para um congresso, eu quero levar um par de tênis para dar uma corrida na beira da praia. Sabe, essa coisa assim, a Lu meio comentou isso, a independência que o corredor tem induz ele a continuar correndo e a comunidade também induz ele a continuar correndo. Então, meu cunhado, teve uma festa da minha filha aqui em casa agora em novembro, meu cunhado corre há muito tempo
E eu já corri há muito tempo também. Ele chegou aqui e falou, que dia que a gente vai correr? Sabe? Aí vai um do lado do outro. E é isso mesmo. Eu já corri mais rápido que ele, hoje ele corre mais rápido que eu. Não, eu faço o pace aí. Faz o seu pace aí que eu vou com você. E vai os dois, cara, e se diverte, toma água e continua e tal. E isso, aí eu vou trazer a Raquel para a discussão agora. Esse negócio pode se tornar extremamente viciante. E talvez, diferente de esportes de contato, o Luiz May comentou esse negócio de esportes que se machucam mais ou menos, né? Quando eu trabalhei na Olimpíada do Rio, o esporte que mais teve lesão, acho que ninguém ia acertar, foi o BMX. O BMX no Rio foi porque a pista foi a pista mais rápida da história de todos os Jogos Olímpicos. E os caras não sabiam lidar com a pista. Então, teve muita fratura, teve muita queda. Tinha uma curva lá que ninguém passava. E, ao mesmo tempo, a galera estava fissurada. Lógico que o número de lesões foi muito grande. No Rio de Janeiro, foi a primeira Olimpíada que o boxe não usou o capacete de proteção. E o boxeador olímpico não sabe defender a cara. Então, teve vários WOs, porque os dois estavam cortados e não podia disputar a luta seguinte. Então, assim, esses esportes de contato, de equipamento, de velocidade é uma coisa. Na corrida, a maioria das lesões deve ser muito mais por sobrecarga, pela própria natureza do esporte, que você vicia. O seu cara fala, você começa de boa, faz 2, 3 vezes a semana, de repente o cara está correndo todo dia. Então, Raquel, eu queria que você comentasse um pouquinho, como clínica e como uma pessoa que consome muita ciência sobre corrida, o que é a casuística que você pega no seu consultório todo dia? Como é que esses caras são? Né? Eles são seus amigos, muitos são seus amigos. Eu queria que você contasse mesmo assim a rotina de consultório, o que eles aparecem lá na sua clínica. A comunidade tem dois lados. Tem um lado que incentiva e tem um lado que eu sinto que pressiona. Se você não corre meia maratona, você não é um corredor de verdade. De repente, na comunidade, você está na comunidade, você está lá de boa correndo 5K, 10K, e você chega assim, não, mano, você não corre 21, você não é corredor ainda. Não, mas você faz 10 km em quanto tempo? Você não faz sub 50? Como assim? Então a comunidade... mas é verdade. Eu então, sei, a comunidade eu já corri assim o que mesmo. a gente conversa, o que os artigos citam muito, que é o too much too soon, que é subir muito rápido. Eu atendo muitas pessoas que começaram a correr em janeiro e falaram, Raquel, eu me inscrevi para minha primeira maratona em novembro. Eu falo, legal, maratona, para quem está nos ouvindo e não sabe, é a São Silvestre, brincadeira, maratona são 42 quilômetros, mas sabe que eu fiz essa piada no meu Instagram e muito fisioterapeuta realmente não sabia. Gente, a São Silvestre tem 15 quilômetros, uma maratona tem 42. Não existe uma regra, eu não posso falar, olha, assim, não, você não pode correr uma maratona em novembro. O que eu posso falar, olha, a chance de dar ruim é grande, porque o seu corpo vai ter que fazer um aumento de volume de estímulo muito rapidamente. É subir muito rápido. O que mais acontece na clínica é isso, a pessoa passa do limite e dentro do meu viés de seleção da clínica, que são pessoas com alto poder aquisitivo, que estão em assessorias esportivas, que estão dentro de comunidades na corrida, tem essa pressão social de eu preciso correr maratona logo e eu preciso me classificar para Boston, que é uma prova muito difícil, que você precisa correr muito rápido. O que eu vejo menos é o seu tipo de... o corredor Léo, porque o corredor Léo, ele é mais de boa. E eu não tenho esse dado, mas a minha sensação é que o corredor Léo se machuca menos, porque ele não sobe muito rápido. Meu palpite daqui a pouco dessa frase, corredor. Eu não vejo muito, mas eu falo da bolha, né? Vamos falar, traduzir o viés de seleção como uma bolha. Eu atendo uma bolha de pessoas que treinam em assessoria, uma bolha de pessoas que consomem muito conteúdo sobre corrida, então elas me conhecem por consumirem conteúdo. Só que tem uma outra bolha que é maior do que essa, que são pessoas que saem ali no sábado para correr 5K, que não sabem o que é pisada pronada, supinada, que não tem assessoria, que correm no feeling, na sensação. Esse número de pessoas é muito grande. E eu acredito, eu não sei, Luiz, se existe algum estudo que diferencia essas pessoas, mas eu acredito que a característica dessas populações são muito diferentes. Porque o comportamento é muito diferente. E como o Luiz comentou, o comportamento na corrida é muito relevante. Porque tem
esse aspecto de viciar. E eu odeio quando falam, mas é um vício bom. Eu falo, não, meu querido, se você está viciado e você não tem um controle voluntário sobre aquilo, não é bom. Para mim, não importa se é corrida ou uma droga. Se você não tem um controle sobre a situação, não é bom. E isso acontece com muita frequência no meu consultório, da pessoa estar com uma fratura na tíbia, uma fratura, nem por estresse, traço de fratura, treque, fraturou. Falo, querida, então, sua fratura tem que consolidar, meu amor. Você vai ter que ficar umas 4 semanas sem correr, como o médico te orientou. Mas eu vou enlouquecer, eu não consigo, eu não posso, eu sou viciado. Isso é uma questão muito problemática. Não é legal ser viciado em nada. Então, na clínica, o que eu vejo é o fator comportamental de vício e de pressão de comunidade ser muito relevante para a lesão, muito. Mas é engraçado, você falou de comunidade, eu vou até falar, se é legal, o Léo, a gente nunca fez parte de grupo de corrida nenhum, né? Não. Se for, mas há uma pressão da comunidade, sim. A gente aprendeu a correr quando a gente fez doutorado, porque nosso orientador corria, nossos colegas corriam, todos os congressos que a gente foi na vida, todo mundo do congresso corria antes ou depois do congresso, e o papo era exatamente esse: qual tempo você faz, qual o seu tempo de 10K, qual é o máximo. E o nosso grupo de pesquisadores de lombar, nós temos colegas que ultramaratonista. O nosso orientador, quantos anos o Chris tem? Eu acho que o Chris já chegou nos 60. O Chris corre, que põe a gente no chinelo e ele chega debochando. Eu tenho tantos anos e você, meu aluno, correu menos. E desafiamos os congressos. E assim, há uma pressão. E a época que a gente estava lá, o senhor Léo já fez doutorado 1 mês sentado numa boia, porque não conseguia apoiar a inserção dos isquios tibiais. Então, assim, por quê? O Léo estava com essa... Não era vício, mas ele te envolve de uma forma que na hora que ele completou a primeira maratona dele, em seguida eu ia fazer a minha primeira meia. E aí ele completou a maratona dele inteiro e ele teve que vir ao Brasil, eu não pude vir. Ele falou assim, tá bom, tio, eu vou correr com você quantas voltas à Lagoa da Pampulha que o senhor der conta. 18 quilômetros depois de uma maratona. E ele voltou para a Austrália e falou assim, querida Lu, vou treinar com você os seus últimos longos. E aí o músculo dele não deu conta. Então, assim, por mais que você não faça parte de um grupo que está ali disputando entre eles, tendo tabelas, assim, o grupo na qual você convive são pessoas que acabam correndo também, porque a gente convive com pessoas que são semelhantes a gente, né, que a gente acaba fazendo comunidades de amigos. E essa pressão acontece em outros níveis também. Eu brinco não, é uma frase que a gente fala, que a corrida é o esporte individual mais coletivo que existe. Porque não é individual, se você quiser, mas na prática ele é absolutamente coletivo. E essa coletividade influencia muito no comportamento, que vai influenciar em lesões. Hoje na clínica, eu acho que boa parte do meu tratamento é educação sobre controle de carga. A gente faz, né? Óbvio, tem a parte física que a gente avalia e trata quando necessário, mas na maior parte dos casos é isso aqui, ó. Senta aqui, vamos conversar, vamos entender até onde é uma dor que você pode continuar treinando, até a partir daqui você vai ter que segurar, e o que eu vou fazer para te ajudar a segurar? Porque não adianta falar para o cara, para de correr, ele não consegue. Não consegue. Então eu tenho que ajudar ele a fazer isso. É meu papel ali. Eu não posso só falar para ele, para. Eu tenho que falar, você vai ter que reduzir uma semana, e eu vou te ajudar. O que a gente vai fazer nessa uma semana para você dar conta emocionalmente? Vamos lá. E isso é conversa, porque para cada pessoa vai ser de um jeito. Para Maria, correr é uma forma de autoestima. Então, eu vou ter que ajudar ela a encontrar alguma coisa dentro da atividade física que não seja corrida naquele momento, que ajude com a autoestima. Para o Léo, pode ser um desafio. Então, eu posso... Não adianta só falar para ele, pedala. Eu posso pegar e desafiar ele no pedal. Não, você vai pedalar, então vai sentar o cacete nessa bike. Vamos colocar uma meta aqui para a pessoa se sentir desafiada, para ele conseguir dar conta. É uma coisa que o Luiz, a gente já conversou em outros papos, que é uma questão de implementação. Não sei se eu posso usar essa palavra, mas de transformar o que a gente sabe na teoria em realidade para a pessoa. E não é fácil. É muito simples eu pegar e falar, você tem que reduzir o volume, respeitar o seu corpo. A pessoa não consegue. Como é que eu faço isso ser realidade na vida dela?
E é muito comportamental, e a gente, como físio, tem uma lacuna nessa questão comportamental muito grande. A gente não sabe, não aprendeu a conversar, não aprendeu a se comunicar. Somos um bando de nocebento, que a gente tem que aprender a desnocebar. É difícil pra caramba. Mas hoje na clínica, você perguntou da clínica, é muito de vamos conversar e vou te ensinar. Você vai ter ferramentas para conseguir controlar esse seu volume. Mesmo que você tenha um treinador, você vai ter que falar para o seu treinador quando está demais. E parecem coisas simples e óbvias, mas não são. Eu sei que o Luiz acabou de publicar um estudo que não mostrou efeito, eu fiquei arrasada. Sobre educação, foi educação em... Foi isso, né? Foi educação sobre o que exatamente? Não, mas não fui eu, não. Esse aí, o meu eu tô analisando ainda. Esse daí foi o pessoal da Holanda. Ah, tá errado. Conta o estudo aí, Luizão. Não, mas o que vocês analisaram mesmo? Educação em quê? Educação em corrida, né? Quer dizer, fazer uma intervenção baseada em educação, né? Dando informação e em relação à prevenção de lesões da corrida e também dando dicas de como fazer o controle de carga. E dicas, né? Enfim, mas nesse estudo holandês não teve efeito. Tá bom. E você está reproduzindo parecido aqui no Brasil? Na verdade, acho que foi o contrário. Eles publicaram antes, porque o tempo de acompanhamento deles são 6 semanas, alguma coisa assim. E o nosso aqui é 1 ano, né? Então, depois de 1 ano que a gente está ainda... Nossa. Raquel, ciência não pode ter torcida. Raquel. Não, mas eu estou aqui de fora vendo o debate, eu gosto de ver debate assim. Mas até a própria fala da Raquel falando de educação por si só e a intervenção na qual ela torce para dar efeito, que ela chama de educação, mas ouvindo a Raquel dizendo, você parece ofertar algo mais que educação. E a minha cabeça vem... Se como clínica, aí eu sou dessas que adoro ouvir conversa e ter ideia de pesquisa. Se você vê que é diferente, que você mesmo falou que é educado, não basta você falar, tem que diminuir carga, e que isso é educação. Você dá ferramentas, dicas, informação para o paciente, e se o paciente não consegue implementar, e você usa estratégias de otimizar a educação e trocar metas para otimizar, isso já é outra intervenção. E talvez no futuro, dá para rolar uma pesquisa diferente, de falar assim, a educação por si só parece que, sei lá, se deu ou não, né? Algum estudo já mostrou que não, mas será que combinar isso com outra coisa, será que otimiza ou muda o efeito? Na minha visão, parece ser uma pergunta de pesquisa diferente. Incidência de lesão em 6 semanas. Né? A gente... Não, desculpa. É uma parte bem pequena. É claro que a gente faz a parte de físio e mão na massa, né? Exercício... e terapias de exposição. De novo, eu tenho um viés de seleção na clínica. O meu tipo de paciente é assim. Ele já foi em 6 serviços diferentes. Ele está com dor, geralmente é uma dor prolongada, é uma dor que tem 6 meses. Então, ele já vem assim, Raquel, você é minha última esperança. Então, eu atendo muito caso de dor prolongada, que é educação sobre dor, terapias de exposição, essa é o que tem na literatura. Então, eu tenho muito esse viés. Dificilmente vem um tornozelo do Neymar de entorse para mim. É muito difícil. É muito mais lesão por sobrecarga, né, Raquel? E lesões e dores prolongadas. A maior da minha clínica. Porque, de novo, é uma clínica que tem não é barato. É um valor alto, então é um investimento alto. Então, a pessoa normalmente já passou por outras coisas que não deram certo, eu pego aqueles casos difíceis, de difícil, sabe assim, que tá complicado, e dor prolongada. E dor prolongada é isso, já fez tudo que tinha que fazer de intervenção que não é educação. E chega uma hora que é isso, terapia exposição e educação sobre dor. Que a gente faz junto, né? A gente bota a pessoa para correr devagarinho, a gente bota a pessoa para correr junto, a gente fica do lado dela. Normalmente ela tá com medo, eu pego muita gente que já tá apavorado, que só de pensar assim, olha, eu vou correr 5 minutos, tá com medo, características de dores prolongadas. E a gente cuida desse medo. Por isso que eu trabalho muito com comportamento. Porque eu pego casos assim, eu não pego caso agudo. Minha clínica tem escada, eu não pego pós-operatório, sabe? É difícil eu pegar um caso agudo. Ô Luizão, eu não quero te apertar não, tá? Mas esse estudo da Holanda tem 6 semanas de acompanhamento. É bem esperado de você achar um efeito de prevenção para uma incidência de 1 ano, é maior do que para 6 semanas, né?
O período de Não pode acompanhamento é torcer. curto, né? Sim, com certeza. Eu falei 6 semanas, assim, eu lembro que é alguma coisa um pouco mais curta do que o meu, Curta. mas eu tô correndo o risco de talvez errar, então eu tô procurando ele aqui rapidamente para Não, poder passar o tempo fica São para 6 tranquilo. vocês. semanas, sim, Luiz. 6 semanas, né? Então, Uhum, mas, uhum. mas é verdade. Mas tem que lembrar que os estudos, a recomendação hoje para os estudos que têm essa característica da lesão por sobrecarga, que a gente já mudou a nomenclatura, agora a gente fala que é lesão por microtrauma repetitivo, mas é o que a gente chamava de lesão por sobrecarga. A gente não estuda mais incidência, a gente tem a tendência de estudar a prevalência ao longo do tempo, porque Tá. é difícil você saber quando ela começa. Então, justifica a ideia das 6 semanas por essa questão, mas você tem razão, quer dizer, mesmo estudando essa prevalência ao longo do tempo, que vai inflar essa prevalência, se você incluir corredores não lesionados no início do estudo, é a incidência, né? Apesar de você estar medindo a cada ponto do tempo a prevalência, mas você sabe que ela foi incidente, você não sabe onde ela foi incidente, mas você sabe que ela foi incidente no processo, que é, por exemplo, o que a Perfeito. gente está fazendo no estudo aqui em São Paulo, né? Uhum. De qualquer maneira, tem outras coisas interessantes nisso. Eu lembrei o estudo que você está falando, Raquel, que de fato eu sou autor, também é um estudo holandês, mas na verdade ele não foi educação em si, ele foi uma estratégia de autorregulação. Uhum. E essa Uhum. estratégia de autorregulação, ela foi baseada em tentar conter, uma das questões foi tentar conter a paixão do cara por corrida, né? Uhum. Uma paixão porque você pode ser apaixonado por uma coisa de maneira patológica e de uma maneira não patológica. Eu não sei se esse é o termo correto que o pessoal usou, porque esse estudo foi de um departamento de psicologia, na verdade, psicologia comportamental lá da Holanda. E o interessante foi que eles fizeram essa diferenciação e tentaram fazer. Uma das estratégias foi usar esse conceito de paixão, né, para tentar autorregular o quanto que o cara fazia de corrida mesmo. E também não encontrou efeito. Agora, tem duas coisas que eu acho que a gente precisa ficar esperto nisso. Assim, não encontrar efeito no estudo não quer dizer que o efeito não existe, esse é um ponto, mas eu não estou estimulando as pessoas a fazerem alguma prática sem olhar o estudo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente tem identificado nesses estudos de comportamento e tal, duas questões. Uma questão a aderência. Então, a gente tem um grande problema de aderência com os protocolos que a gente, propõe nos estudos. Teve um estudo que eu fiz agora recente, que eu tive que estudar um pouco mais isso a fundo, e eu fiz uma análise para tentar compensar isso daí. E deu uma certa diferença, mas não é estudo com esporte, tá? Então eu acho que eu vou acabar adotando essa questão para tentar ajustar para essa questão da aderência nos estudos, mas sempre o que seria interessante é tentar desenhar o estudo numa maneira de tentar diminuir muito a não aderência ao programa, mas em estudos de prevenção isso é muito difícil, porque lembra, quando a gente está falando de prevenção, a gente está falando de uma pessoa que não tem o desfecho. Então é diferente se uma pessoa está com dor e vai procurar atenção. Diferente o cara que não tem nada e está procurando atenção, quer dizer, o interesse dele de fato aderir a uma coisa a mais é menor, normalmente, né? E um outro problema é que é o seguinte, eu no meu doutorado fiz um estudo com educação e lá a gente encontrou efeito preventivo. Esse estudo holandês não encontrou efeito preventivo. Então agora, aqui em São Paulo a gente está rodando mais um, vamos ver, mas a questão a gente tem que pensar o que está nesse pacote educacional. Claro. Tanto em questão de conteúdo, né, porque apesar de esse estudo que eu fiz no meu doutorado, esse holandês, que eu estou chamando de holandês porque não estava no meu doutorado, enfim, os dois rodaram na Holanda, tá? Porque eu fiz o meu doutorado lá. E aí a gente teve um que teve efeito e um que não teve efeito. Então, a primeira coisa que levanta qual é o conteúdo que está lá e qual é a forma de entrega. Então tem toda uma estratégia de implementação que influencia, né? Se a gente for olhar uma das estratégias de implementação, né, que mais funcionaram para que o FIFA 11 Plus ele estasse feito, foi a estratégia de marketing. Não foi nem a mudança do próprio programa. Tem a revisão sistemática que conta essa história bonitinha lá, e eu acho que isso é uma questão a ser levantada para nós pesquisadores, para tentar ficar atento a esses aspectos, né? Acho que tinha mais um aspecto, mas eu esqueci. Quando eu lembrar, eu Luiz, falo. posso só completar? Para quem não sabe, o Deve. FIFA 11 Plus é um programa de prevenção de lesões no futebol, né? E super, super eficaz, né? Muito legal. E quando você falou sobre estratégia de marketing, eu me lembrei, Lu, de um estudo de campanhas de prevenção de dor lombar através de campanhas de mídia na televisão na Austrália. Então não foi um ensaio controlado aleatorizado clássico,
mas basicamente o seguinte, eles mensuraram a utilização de serviços de saúde para dor lombar em 2 estados australianos, sendo que um teve campanha em massa de mídia, então eles E pegaram assim, educação de como buscar serviço, do que evitar fazer, do que não fazer. um monte de recomendação. E aí, cara, os caras conseguiram, tipo assim, o atleta de cricket mais famoso da Austrália foi garoto propaganda, o atleta de Os rugby, ônibus da cidade todos os tinham ônibus, informações. rádio, tudo. A Rochelle Bookbinder que fez esse estudo, e eles falavam, putz, eu tô com dor lombar, mas aí o cara fala, então eu vou pegar repouso. Aí chega o atleta e fala assim, não, você não pode repousar e tal, portanto e tal. Aí eu vou procurar uma emergência para pedir um raio-x. Aí o cara fala, não, você não precisa e tal. E as taxas de utilização de serviços de saúde para dor lombar durante a campanha despencaram, foi coisa assim de 20% de redução de utilidade, de utilização de serviço de saúde, que é fantástico. Só que teve um problema, a campanha foi suspensa, com o passar do tempo, as taxas de busca de novo aumentaram, entendeu? O que necessitava de uma coisa mais continuada e tal. Então me lembrou, quando você contou essa história do FIFA Eleven Plus, que tinha marketing envolvido, que induz a pessoa a aderir, né? Ele me lembrou desse estudo, assim, que mostra que o poder da mídia, talvez hoje o poder de redes sociais, de pessoas que de fato têm palavra na frente desses caras, o tamanho do monstro que eles podem causar fazendo isso é muito legal. Até porque, né, gente, a gente sabe que independente da condição de saúde que a gente está tratando, independente da lesão, existe muito enraizado em qualquer pessoa as crenças individuais e mitos populacionais. E todo mundo tem um conselho para passar. Todo mundo tem um tratamento para passar, todo mundo tem uma história para contar de coisas que são frequentes. Então, todo mundo conhece um corredor e tenta falar assim: tenta isso, eu fiz aquilo, e tenta passar altos, né, tratamentos para outros corredores. E o que acontece muito com a nossa linha de pesquisa também, que é do lombar, que é uma coisa muito comum. Então, todo mundo tem algo para remediar, algo para indicar e algo para passar crenças e mitos para frente, né? E isso influencia muito no tratamento, porque eu percebo assim, se muitas pessoas falam no sentido que deveria ser falado baseado na ciência, eu acho que o poder de convencer, a importância, por exemplo, que vocês mencionaram, que eu estou pegando aqui como exemplo, de redução de carga, de redução de volume e coisas de educação que vocês acham importante passar, se isso fosse mais difundido no falar de todo mundo que pratica, seria talvez mais fácil implementar. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, porque a gente sabe que no mundo da corrida também tem muitos mitos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho desses principais mitos que existem na área da corrida, quais são os principais, que influenciam bastante muitas tomadas de decisões práticas e de ciência também, né? Sabe que corredor, eu acho um absurdo, corredor é parado na rua por estranhos e a pessoa grita, você tá girando demais o braço. Gente, eu achava que só mãe de recém-nascido recebia pitacos não solicitados. Mas corredor é gritar. Eu fico louca, porque de novo, na clínica eu recebo muita gente que desistiu de fazer atividade física por bode dos mitos. Porque a galera dá tanto pitaco, o braço tem que ser assim, o pé tem que ser assado, tem que respirar de tal jeito, tem que sincronizar a respiração com a pisada, que a pessoa fala, não sei fazer isso, não sei fazer. Os caras estão confundindo corrida com tocar bateria ainda, não? Nossa, dissociar os 4 membros. É uma necessidade de controle. Eu acho que a gente tem uma necessidade de controle. E na corrida, a gente tem pouco controle sobre a pessoa, porque ela pode fazer de vários jeitos. Vários jeitos. Diferente do tênis, para você fazer o tal do spin na bola, acho que você tem, que eu não jogo tênis, mas eu acho que tem um jeitão ali que é parecido entre os jogadores. O gesto é perfeito, Na corrida, não. E eu acho que isso dá aflição nas pessoas, de você não conseguir controlar, tipo assim, eu não estou mandando no braço desse corredor, não é possível, eu tenho que ter esse controle sobre a pessoa. E na corrida a gente tem essa falta de controle, dá para fazer bem de muitos jeitos. E eu acho que na corrida fica muito claro que se a gente influenciar o que o Taleb fala, se a gente influenciar menos, a gente tem mais chance de gerar benefício do que se a gente ficar querendo cavucar a pessoa inteira. Eu amo que a recordista mundial da maratona, Bridget Kosgei, ela é a maratonista mais rápida do mundo. Ela tem um jeitão de correr esteticamente horroroso.
Ela tem um joelho muito valgo, aí o pé dela gira muito para o lado, que a gente chama de heel whip, que é onde encosta o calcanhar. Ela balança o braço, que ela parece uma batedeira. E ela é a melhor corredora do mundo. Ele é só um exemplo. Ai, gente, não vamos começar, né? As pessoas insistem em achar padrão. E eu acho que muito dos mitos da corrida vem dessa necessidade de controle. Eu tenho que controlar o tênis que a pessoa usa, o jeito que ela respira, o jeito que o braço dela mexe, porque na real a gente tem pouco controle sobre a corrida. Diferente do tênis, diferente da natação. Se eu não... Minha filhinha de 2 anos corre, eu nunca precisei ensinar nada para ela. Ela não vai nadar borboleta se alguém não controlar o movimento dela. Perfeito. Então, na corrida, como o profissional da saúde tem pouca necessidade de controle, eu acho que ele cria coisa para controlar. Essa é a minha visão, sabe? Cria um problema para vender uma solução, né, Rafa? Assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. É uma Não, necessidade. eu também não acho que eu tenho que ser útil. Eu tenho que ser útil, mas é difícil, é um processo entender que muitas vezes a gente é útil quietinho. A gente está sendo útil, ficando quieto. Mas é difícil, é um processo difícil de entender. Então, na corrida tem infinitos mesmo, mas fala aí, Luiz. Fala um. E na ciência, Luiz? E do lado científico, quais são os principais? Você vai deixar essa bola para mim, meu? Passou a quente mesmo, hein? Claro, Luiz. Vamos começar com a revisão da Cochrane, que acabou de sair de tênis. Saiu uma revisão Cochrane sobre tênis. E aí? Você não vai me dizer que não serve. Como assim que não serve? Tênis não influencia na lesão. Você vai falar isso aqui agora. Ufa. Não, né? Não. Ou seja, nós temos uma revisão sistemática que mostra que o tipo de tênis não está associado com maior ou menor taxa de lesões, é isso? Isso. E aí ele classifica vários parâmetros. Tipo de amortecimento, dureza do amortecimento, altura do tênis, se o tênis é minimalista ou não minimalista, se o tênis tem controle para pronação ou não tem. E a conclusão não faz diferença. Ou é uma diferença muito pequena. Tênis que tá em casa. E a evidência é muito fraca. Tem um estudo, de pronação, que mostrou que um tênis para usar pronada ajuda um pouco a reduzir o risco de lesão. O paper não é confiável, então a evidência é muito fraca. A conclusão Cochrane não é tanto faz tênis. Que é uma coisa que eu falo nas redes sociais há milênios. E que cara, tênis é assim, coube seu pé? Você tá feliz? Você gostou do tênis? Você tá feliz? É esse. É basicamente isso. Luizão, me fala algum mito. Então, posso só continuar nessa questão do tênis? Claro. Assim, porque eu acho que o mais interessante da questão do tênis, eu acho que essa Cochrane é legal, tá? Bacana, super top. Mas eu acho que o mais legal do tênis é a gente pensar assim, que eu acho, na minha opinião, no meio acadêmico, pelo menos, não tem mais tanto mito, assim. Engraçado, acho que a gente evoluiu bem nesse ponto, pelo menos no mundo, assim, que eu vivo, dos pesquisadores de corrida e tal, e pelo menos, sei lá, dos que convivem comigo do esporte também, esse mito já está de boa. Os mitos, de maneira geral, já estão bem tranquilos. Eu acho que agora é a questão da população geral, que talvez tem alguma coisa ou outra que pegue. Agora, essa tênis, eu acho que o mais interessante é pensar que em 2009, uma revisão sistemática publicada no British Journal of Sports Medicine encontrou 0 estudos que já tinham investigado se tênis previne lesão. Então, assim, qual que é a mensagem que isso passa? Em 2009, eu tô falando. Então, assim, o pessoal já estava vendendo tênis a rodo, fazendo teste a rodo em lojas e tudo mais, e não tinha nenhum estudo, 0 estudo que tinha investigado isso. E aí esse que foi o start do pessoal começar a estudar do ponto de vista acadêmico, né, com estudo controlado, aleatorizado e tudo mais. Então acho que esse é um ponto máximo, né, que a sua prescrição de tênis é baseada em evidência? Esse é o título. Esse paper é foda. Tem 0. Porque não tem, amiguinhos, não tem evidência. Uma outra coisa interessante para falar de tênis é que eu tenho um amigo em Luxemburgo que estuda isso assim, a maioria dos estudos dessas, vamos mudar entressola, vamos fazer não sei o quê, vem desse grupo. É o Malissot? É ele mesmo. E ele é um cara fantástico, assim, super competente e tudo mais, né? E ele fala para mim assim, cara, tem que ter alguma coisa. E por isso que ele está estudando esses aspectos separados. Não, mas ele é um cara, eu acho que é interessante, porque ele fala assim, cara,
estudar tênis é um mundo muito louco, porque tênis tem um monte de coisa, tem sola, tem entressola, tem altura e tal. E como ele tem parceria com os caras que produzem o tênis para ele rodar o estudo, e ele produz o estudo para o Ministério da Saúde, vamos dizer, de lá, então ele tem controle da população e ele tem controle dos tênis. Então os caras fazem o tênis Legal. e tal, né? Então ele tem investigado esses vários aspectos, né? Agora, dos vários aspectos, o estudo que ele encontrou do pronador que você falou que encontrou efeito é dele, inclusive, né? Só que é um estudo que encontrou efeito no meio de um monte que ou não encontrou, teve um que encontrou efeito ao contrário, né? Você prescrever piora, dá mais lesão. Então, assim, na média, a coisa não tá indo muito bem, parece que é zero. Só que tem uma coisa que eu acho interessante, que é assim, na fala dele e olhando para a evidência, né? Que quando a gente fala hoje de usar calçado, a gente fala de conforto. Então, talvez, o aspecto do tênis que talvez possa influenciar não é o material do tênis, entendeu? É como você se relaciona com ele, né? Então, a questão do conforto, por exemplo, o tênis confortável para mim não é confortável para o Léo. Exato. E aí, se eu ponho o tênis ali e falo, poxa, me senti... uma coisa tão básica, tão simples, né? Mas coloquei o tênis, me senti bem, eu faço isso para andar, eu faço isso para comprar o tênis. Vou no casamento, eu escolho um tênis mais confortável, porque eu sei que eu não uso muito sapato, quando eu vou usar sapato no casamento, eu quero um sapato mais confortável. Agora, para corrida, a gente não faz isso, a gente vai fazer aqueles testes, vai usar os tênis muito louco lá. Quer dizer, eu não estou querendo dizer que conforto tem influência, eu estou dando um exemplo só para fazer a gente entender que talvez o aspecto. Porque eu também, assim, pegar tudo do tênis e jogar fora, eu não sei se é a questão. Eu acho que a questão é entender que o jeito que a gente está olhando para o tênis, essa coisa do pé para lá, pé para cá e tal, talvez não seja isso. Talvez é como o cara se relaciona com o tênis. Ou talvez não seja também. Mas eu acho que isso vale Mas a isso, investigação. Luiz, é legal, é muito legal pontuar, porque assim, as pessoas que escutam o podcast são muitas pessoas que são acadêmicas, mas são muitas pessoas consumidoras que querem entender de ciência para o seu dia a dia. E é legal ouvir falar isso, porque assim, houve-se uma época, eu lembro claramente que era a época que ocorria, que você não comprava um tênis sem a pessoa medir tudo. Não sei se é assim ainda, mas pelo menos meu último tênis não foi assim. Mas você media tudo, dava palpite de tudo, fazia um monte de testes, te convencia que o tênis tinha que ser blá blá. E isso encarde na cabeça das pessoas, que as pessoas têm memória dessa época. E tênis é uma coisa que você não usa só para correr, você usa para passear, você usa como elemento fashion, você usa para muitas coisas. Então, é uma coisa que você compra. Então, você vê esse hábito nas lojas. Então, isso foi uma coisa que continua as pessoas querendo saber, né? Todo mundo que sabe que eu, Léo, a gente mexe com pesquisa e que já correu, perguntou, Léo, que tênis que eu compro? E é difícil educar hoje, né? E aí, assim, igual você falou de conforto, para mim, eu falo, né? Eu apaixonei com minimalista, nem tanto, mas eu gostava, não posso falar a marca aqui, do Nike Free, era minha paixão. E eu tive vários. E agora que parou de ter, eu falei com o Léo, eu não corro mais. Ficou órfão de tênis. Eu fiquei órfão de tênis. Porque assim. Tem o cupom para você que sou blogueirinha. Eu vou querer. Eu quero. Mas assim, eu quero mesmo, eu vou te ligar depois. Mas assim, é engraçado, porque no dia que eu fui, você falou de conforto. Pergunta o Léo, que aí eu virei chiliquenta na loja. Não tinha um tênis que não tinha suporte de arco. E há anos que eu não uso o suporte do arco do meu pé. Eu me senti desconfortável. O meu tênis de hoje, o pouquinho de suporte que ele tem, ele custou parar de me dar bolha, porque tem anos que eu não tenho suporte no meu arco para nada, né? Eu sou uma menina, para quem me conhece, que vivia no salto, no escarpão, eu só usava tênis para o esporte e hoje só ando descalça. Tem 3 anos que eu ando descalça. Então, o tênis sem suporte, com suporte, não dá o conforto para fazer nenhum esporte que eu faço hoje. Então é isso, assim, é muito difícil quebrar esse mito. Igual você falou, assim, talvez a ciência, você fala, não tem mais, que é legal até querer lembrar dos que existiam, porque os que existiam, eu ia até te perguntar, qual eram aqueles que há 10 anos atrás tinham muito forte no meio da ciência, que na hora que você fala que de 2009 para cá tinha 0 estudo de tênis e hoje já tem vários, que até isso é ótimo, né, cara? Então, que até permitiu uma Cochrane Review, mas os mitos que tinham no mundo científico, ao redor de vocês, cientistas,
que não tem mais, eles estão todos na população hoje. Porque a gente, como pesquisador, a gente sabe que demora em média, 17 anos para implementar algo. Então, se existia algo no ano em torno de 2010, 2011, eles estão todos na população hoje. Então, eu queria que você lembrasse um pouquinho do que existia no mundo científico para nós, e como vocês não têm mais, até para mostrar para o pessoal, abrir o olho, que a ciência já mostrou que esses mitos já não existem mais, e que a gente tem que tentar implementar isso mais rápido na prática clínica, para dar menos trabalho para a Raquel lá no atendimento dela, né? Para ajudar ela a atender com mais facilidade os seus pacientes que chegam lotados de mitos. Deixa eu só fazer bem rápido um adendo sobre... Tem uma nova lenda sobre tênis. Tênis com placa. Hoje em dia, existem tênis com placa de carbono, de nylon, grafeno, que são feitos para melhorar o rendimento. Não vou falar de melhorar o rendimento, mas vou falar de novo da necessidade de controle. Aí hoje, o que está rolando? Os clínicos tudo apavorado, falando, não pode correr só com esse tênis, porque aumenta a lesão. Eu falo, como é que você sabe? Todo mundo pergunta, Raquel, esse tênis aumenta a lesão? Não sei. Nunca foi testado. Pode ser que ele diminua a lesão? Nunca foi testado, eu não sei. Mas aí as pessoas, de novo, a necessidade de controle. Não, você só pode correr com esse tênis uma vez por semana, tal treino. Mas não desistir dessas regras, meus queridos. Pô, eu não sei. Eu corro com tênis com placa quase todo dia. Se deixar, eu ganho. Eles são super... Eu tenho um monte. Eles são gostosos. Eu me sinto confortável com eles, que é o que o Luiz falou. Eu sinto que eu corro mais leve. Eu uso todo dia. Você vai se machucar. Vou. Onde está escrito? Vamos testar. Então, vamos testar? Esse é um novo mito, que a galera está com medo dos tênis com placa, medo do desconhecido e uma necessidade de controle. Mas você quer falar um mito aí, Luiz? Eu posso falar sim, mas só complementando, isso é interessante porque, de fato, o mito do tênis, que foi um dos grandes, então eu acho que tem dois grandes, tem alguns menores, mas tem dois grandes. Um grande a gente já falou, que é o do tênis. Ele levou hoje a um outro mito, né? Então hoje o pessoal às vezes chega para mim e fala assim, não, porque eu tenho que correr na ponta do pé. Porque, né, por causa dessa questão do tênis, que levou a evolução. Então, assim, também não tem nenhum estudo que fala que você correr na ponta do pé vai melhorar, e não era a ponta do pé no início. Então, assim, é um monte de informação desencontrada, e tem pesquisadores que fazem o favor de dar a desinformação, e são pesquisadores, tá? De centros importantes, que acabam fazendo desserviço, né? E aí hoje, por exemplo, o que eu vejo mais me perguntarem não é sobre o tipo de pisada, o tipo de tênis, amortecimento, é mais sobre onde pisa. Então, não, eu não tô pisando errado, porque eu tive uma lesão, agora eu tô voltando, e tô pisando com o calcanhar. Eu falo, cara, relax, mano, sabe? Vai correr, tá tudo certo. Mas eu acho que hoje tem essa crença, mas ela é menor do que essa do passado do tênis. Então essa do tênis foi forte. Bastante ainda. Essa do tênis foi forte. A outra forte, que foi anterior à do tênis, na verdade ela não é específica da corrida. Porque essa do tênis, eu vou falar para você, ela é bem específica da corrida, né? Os caras pegaram a biomecânica da corrida e fizeram o monstro crescer ali. A outra, ela não veio da corrida, ela veio do esporte de geral, e aí a corrida, é lógico, é um esporte, e emprestou isso, que é a questão do alongar antes de fazer a prática, clássica. Previne lesão, né? Luiz, só um segundo, vamos interromper. Você tem que falar isso em 60 segundos para a gente fazer um rios desse corte, entendeu? Então, brincadeira. Desculpa. Brincadeira verdadeira, eu tô brincando. O corte do Instagram. No calcanhar, que esse assunto é importante. O meu corte do Instagram com o maior número de visualizações da história foi quando a Raquel falou que alongamento não previne lesão. Gente, mas alongamento é uma coisa, fala. Pois é. Solta a voz, Luiz, solta a voz. Volta lá, Luiz. É muito legal falar sobre isso, porque, de novo, você chega no Parque de Ibirapuera, quem não mora em São Paulo, a gente para ali no Bolsão, tem uns ferros ali que é feito para um carro não atravessar e matar o corredor lá do outro lado. É uma proteção física para um doido não bater lá, num terrorista e tal. O que todo mundo faz? Fica todo mundo alongando a perna ali. Então, eu queria que você comentasse, Luiz, sobre esse mito que já não é mais mito na ciência, mas ainda é entre as pessoas, sobre flexibilidade ou a capacidade de amplitude de movimento e lesões. Legal, e você falou perfeito, então no mundo do acadêmico, e quando eu falo até de alunos que hoje estão estudando e tal, isso não é mais um mito. Então o que eu quis dizer que não é, a população eu sei que tem, mas é que antes era mito mesmo. Você ia dar um curso, você falava isso, as pessoas queriam jogar pedra, entendeu? Era bem isso.
E a questão do alongamento, na verdade, a gente nem chegou a estudar no nosso grupo de pesquisa, né? A gente começou a divulgar essa informação. Quem começou, de fato, a divulgar essa informação foi o professor Alexandre Dias Lopes, através do consumo de ciência, né? Uhum. A gente nunca focou nos nossos estudos em tentar ver se alongamento previne a lesão, mas quando a gente começou a entender ciência e tal, a gente começou a consumir e fazer grandes resumos dessa informação científica para poder divulgar para a população. E, na verdade, já existiam na época, 2010, 2009, já existiam grandes estudos robustos, revisões sistemáticas, revisões de revisões, mostrando que, agora vamos lá, mostrando o quê? Então, ó, vamos ser técnico aqui, eu vou falar o que mostrou e eu vou continuar explicando alguma coisa porque eu acho que é importante. Mostrando que fazer a técnica de alongamento logo antes ou logo depois da prática esportiva, seja corrida ou não, não previne lesão. Essa é a informação. Repetindo, não previne lesão. Não previne lesão. Mas veja só, isso é o que eu disse, mas eu vou falar o que eu não disse, para que fique bem claro. Eu não disse que alongamento não serve para nada. Tá? Uhum. Eu não disse isso. Então vamos falar assim, o que é o alongamento? O alongamento é uma técnica de exercício, não é uma valência física. Então eu falo assim, eu vou ganhar alongamento. Não. Alongamento é o nome de uma técnica. O que você ganha com alongamento é uma valência física chamada flexibilidade ou mobilidade. Uhum. Então, o interessante é que fazer o alongamento logo antes da prática não é o que vai te fazer ganhar mobilidade. O que faz ganhar mobilidade é fazer um set de exercícios que você faz, sei lá, 3 vezes na semana, que você para aquele momento para fazer, por exemplo, sei lá, 3 séries de 10 ou 5 alongamentos, pode ser passivo, enfim, ou ativo, que hoje em dia é mais utilizado para ganho de mobilidade do que o passivo, que era utilizado em anos atrás, mas enfim, para poder ganhar mobilidade ou flexibilidade. Então, por exemplo, quem aqui já fraturou um osso e já ficou imobilizado, sabe que você fazia alongamento, inclusive passivo, aquele passivão mesmo, depois de um tempo, para poder ganhar essa mobilidade, flexibilidade dos seus tecidos moles e até mobilidade de articulação depois disso. Então, essa técnica alongamento, que é para o ganho de flexibilidade e ou mobilidade, ela serve para o seu fim. Veja que ninguém disse, né, ninguém inventou a técnica de alongamento para prevenir lesão. Então, quando a gente fala que alongamento não previne lesão e a gente entende historicamente por que existe, não choca tanto, porque o objetivo do alongamento não é a prevenção de lesão. O objetivo do alongamento é ganho de flexibilidade ou mobilidade. Interessante dizer também que eu desconheço um estudo que diretamente estudou se a mobilidade ou a flexibilidade previne lesão. Então, olha que interessante, né? Então, esses estudos viram essa técnica isolada de alongamento feito antes e depois, né? Ou depois, para ver se prevenia lesão, que é o que normalmente o pessoal faz no parque, né? Chego no parque, faço aquele set de alongamento e tal, e depois vou correr. Algumas pessoas fazem isso como uma técnica de aquecimento, que aí eu acho que é ok, e algumas pessoas fazem isso acreditando que isso vai fazer elas reduzirem o risco de lesão. Para o objetivo específico de reduzir o risco de lesão, a resposta mais atualizada na literatura científica é de que não, né? De que não previne lesão. Pode bater palma? Porque, assim, é isso, né, gente? Tudo bem, se você gosta de fazer, eu gosto disso. Eu lembro quando eu estava no meu doutorado lá em 2007, quando foi aquele ano, Léo, não lembro mais ou menos isso, o Rob Herbert o pessoal da Austrália, junto com o pessoal holandês, estava fazendo um grande estudo, não sei se era trial, se era cohort, exatamente para isso. Eu participei. E ele perguntou uma pergunta também, não era qualitativa, mas a sensação de que ele que perguntou? Ele tinha era prevenção e sensação se gostava ou não de fazer, ou algo assim, não era? Se você se sente loose, que aqui no Brasil eu falei soltar a musculatura, essa sensação em que você está conseguindo fazer o exercício com mais facilidade. Para esse desfecho foi positivo no estudo, comparando quem alongou e quem não alongou, o que não é surpresa nenhuma. Mas para prevenção de lesão, não. E isso, para mim, eu lembro que marcou minha vida, porque eu sou uma pessoa que odeio alongar. Odeio, não gosto mesmo, sou encurtada e não gosto. Eu sou daquelas assim, eu sou agitada por natureza, eu curto atividade física, hoje eu estou numa fase com
com dificuldade de voltar a ter empolgação que eu tinha, mas quando eu vou, eu quero chegar chegando, eu quero chegar fazendo, eu quero pegar meu tempo e otimizar com aquilo que eu fui fazer. Eu não quero perder 20 minutos do meu personal, 20 minutos da aula de tênis em alongamento, não quero. E aí, na hora que vem todo professor que fica assim, olha, Lu, tem que fazer, senão não previne. Eu normalmente, eu não gosto de dar carteirada, eu fico, não, tudo bem, eu abaixo a cabeça, né? Eu respeito o profissional que eu estou fazendo, mas eu tento, ao longo da minha convivência, mostrar, não obriga, né? Porque não previne. Se a pessoa gosta de fazer, tudo bem. Se a pessoa sente bem, tudo bem. Mas se a pessoa que de cara fala, não quero fazer, vamos otimizar o tempo com outro tipo de aquecimento que seja, obrigar alguém a fazer por falar que senão ela vai lesionar e colocando nocebo, colocando medo na pessoa que se não alongar ela vai machucar, não é legal. Então, assim, como muitos profissionais de saúde escutam a gente aqui, não faça isso com seus alunos. Faça por outra razão, igual o Luiz falou, para ganhar mobilidade, que se for o objetivo, mas não para vender que tem que fazer para prevenir lesão, porque não vai prevenir. Mas eu acho que teve um efeito rebote. Eu acho que o mito do alongamento foi caindo e foi surgindo outro, que não sei se você ouviu, Luiz, que vai reduzir seu rendimento e vai te machucar. Também não. Não há evidência robusta de que o alongamento antes diminui rendimento e machuca, nem depois. Tem um estudinho observacional pequeno que mostrou uma redução de rendimento no salto. Não há evidência de que vai ser prejudicial também. Então é isso que a Lucila falou. Você gosta? Ótimo, não tem problema também. Não vai ser isso que vai te machucar. Eu não sou um expert em biomecânica, nunca fui, nem desejo ser, mas é estranho para mim alguém preocupar muito com mobilidade para o corredor. Se você me falasse assim, eu preciso de mobilidade do tornozelo porque eu faço levantamento de peso olímpico, um LPO, sabe? Espacate. Um tenista, se você pensar em membro superior, principalmente, para você sacar, você precisa ter uma mobilidade maior para fazer a laçada no saque, por exemplo. Ou a derrapada na quadra, uma bailarina, uma ginasta, em que o gesto esportivo exige uma mobilidade. Depende da mobilidade. Depende, é criticamente dependente da modalidade. Não parece ser o caso de pessoas normais na corrida. Logo, a plausibilidade que isso possa prevenir lesão na corrida é baixa. Aliás, na maioria dos esportes. Então, assim, agora, quando alguém fala, vamos para a ginástica olímpica, talvez, realmente, a pessoa não vai conseguir executar o gesto. Aqui temos 3 pessoas que já brincaram de crossfit, o Luiz faz crossfit atualmente, eu não sei se a Raquel já brincou alguma vez. Existem movimentos do crossfit que são criticamente dependentes da mobilidade. Logo, é esperado e é inteligente você trabalhar a mobilidade, caso contrário, você nunca vai conseguir evoluir dentro daquele esporte. O que para mim, e isso, obviamente, isso pode ter alguma brincadeira, alguma relação no futuro pensando com lesão. Para todo corredor que vai na clínica, eu peço para fazer o teste de terceiro dedo ao solo. A maioria não consegue e a pessoa fica, eu sou muito ruim nisso, eu sei que me machuca. Eu falei, e por que você precisa dessa mobilidade para correr? Eu faço como uma provocação. Eu falo, se você fosse uma bailarina, se você fosse um corredor de pista que precisa sair do bloco... Claro, e correr numa velocidade que a amplitude é enorme. Agora eu falo, que situação do seu dia a dia e da corrida você precisa dessa amplitude? Nenhuma. Então, assim, ela não te faz absolutamente nenhuma falta. E eu falo para conseguir falar desse mito, porque as pessoas valorizam muito a mobilidade, mais do que o condicionamento muscular de uma forma geral. A pessoa vai correr uma maratona e ela não faz nenhum tipo de trabalho de fortalecimento muscular. Eu falo, cara, não é alongar que você precisa. Você precisa dar capacidade muscular mesmo. Precisa dar capacidade para a sua demanda, basicamente isso. Rapidinho, me veio uma coisa na cabeça aqui, é louco, né? Tô lembrando da sua própria fala no início da gravação, Raquel, que você falou assim, o quanto que as pessoas não têm medo de uma progressão de carga muito rápida, de começar a correr em janeiro e correr uma maratona em novembro. E aí ela não preocupa que talvez a não adaptação muscular, fortalecimento muscular adequado para preparar para uma exposição tanto de treinamento e para o dia de corrida de uma prova muito grande, isso eles não preocupam se pode gerar lesão, mas o alongamento sim. E aí põe o mito. E olha como a diferença de percepção as pessoas têm de uma coisa
que para ele, nossa, eu não posso deixar de alongar, mas eu posso progredir muito rápido. E aí talvez é confusão mesmo de informação ou falta de informação do que realmente precisa para fazer uma prova bem feita. Eu acho que vale a pena a gente só voltar rapidinho no mito da pisada, porque eu acho que quem está nos ouvindo vai falar, ué, mas pode pisar com o calcanhar? Como assim? Quem não trabalha com corrida, provavelmente ouviu que o certo é aterrissar com o antepé. Mito. Não existe evidência de que aterrissar com o calcanhar machuque mais do que aterrissar com o antepé. Não existe evidência de que mudar a pisada de calcanhar para antepé traga benefício. E há 2 estudos, não sei se você conhece, que são muito bonitinhos. São 2 estudos que observaram corredores de elite ao longo de uma prova. Eles coletaram o tipo de pisada da elite no Mundial de Atletismo de 2018 e numa meia maratona. Coletaram ao longo de 4 pontos da prova, não coletaram a prova inteira, mas 4 pontos eu acho bem legal. E viram que, vou falar primeiro de corredor amador, perto de 80%, 90%, Luiz, os amadores aterrissam com calcanhar. Vamos por 80%, vai. Perto de 80%, 90%, não vai. A grandíssima maioria dos corredores amadores aterrissam com calcanhar, e aí o que eu ouço é, mas a elite não. Então, 60% da elite aterrissa com calcanhar. A maioria da elite aterrissa com calcanhar. A Bridget Kosgei, recordista mundial da maratona, aterrissa. Ela é um exemplo, acho que é alguém que aterrissa com calcanhar, só para ficar um pouco mais concreto. É menor em relação aos amadores, mas ainda é maioria. A cada 10 corredores de elite, 6 aterrissam com calcanhar. E as pessoas esquecem de levar isso em consideração, né? A velocidade que os elites e amadores correm, o gesto esportivo é totalmente diferente quando você coloca uma velocidade maior de um corredor recreacional, porque muda o gesto, muda a amplitude da perna, muda tudo. Eu tenho hora que eu até parece considerar até outro esporte, porque a gente precisa de características diferentes de um para o outro. Então, a gente tem que levar em consideração como se eu brinco com mas polvo, mesmo assim, né? Ainda a maioria, a gente pode falar que a maioria dos amadores e da elite aterrissam com calcanhar. E não existe evidência de benefício. Tem uma revisão sistemática. É sistemática? Acho que é uma revisão sistemática. Mostrando que não existe evidência de benefício em trocar a pisada. O que existe é um ensaio clínico mostrando que reduzir o impacto reduz o risco de lesão, porém esse estudo não avaliou, nem viram a pisada. Eles só falaram, corre mais suavemente. Se a pessoa mudou a pisada ou não foi medido. Eles não deram essa instrução especificamente, a instrução foi aterrissa mais suavemente. Mas me corrija se eu estiver errado, Raquel e Luiz. Essa questão do antepé, fazer o toque com antepé ou retropé, ele ficou muito famoso por causa daquele artigo do Daniel Lieberman, publicado na capa da Nature. Porque quando que a gente podia imaginar que ia sair um artigo de biomecânica da corrida na capa da Nature, em que eles pegavam pessoas que corriam descalço e colocaram um tênis, pegaram pessoas de tênis, mandaram correr descalço, montaram laboratório de biomecânica na África, o cara era um antropologista. É um estudo muito inteligente do ponto de vista de ideia, de gerar hipótese. E aí, gente, eu não terminei ainda, porque eu quero ainda uma pergunta para cada um. Como que as pessoas transferem o conhecimento de um lugar para o outro sem ter o estudo correto? Pedi para botar aqui a capa aqui no vídeo. Era um estudo extremamente simples, mas com uma ideia extremamente fantástica, para saber basicamente assim, se eu pego uma criança e boto um sapato, ela muda o padrão de pisada. Óbvio que ela muda. E eles olharam alguns ângulos e falaram, olha, esse ângulo talvez não seja tão protetor quanto parece e tal. Boom, capa da Nature. Todas as revistas de corrida, Runner's World, todo mundo falou isso. Nós, né, Luizão? A gente leu esse paper, fizemos um grupo de estudo, a Nike compramos tênisinhos de meia. E todo mundo aqui foi em casa tem isso. Vamos correr de... Como é que chamava a luvinha? Esqueci. Eu tenho Vibram Five Fingers. Five Fingers, aqui em casa tem meia, febre. Tem tudo. O negócio virou uma febre. Mas é uma transferência de conhecimento de um estudo excelente, com uma ótima ideia, brilhante, publicado numa revista sensacional, que aquilo ali era nada mais do que um gerador de hipótese, que precisava de uma porrada de estudo. E a gente se antecipou mais uma vez. Mais uma vez. Aí veio na pandemia, fizeram um estudo in vitro e mais uma vez prescreveram os remédios tudo errado. Porque é do ser humano. Vem uma novidade, você fala, cara, que ideia brilhante.
E a Vamos gente fazer. mesmo erra a mão, porque o comportamento humano isso pode nos ajudar, e começa a utilizar de forma desenfreada. Então, Não é no nada, final né? das contas, é uma empolgação incorreta num estudo, e aí sempre fica os malas, tipo eu, Luiz e a Lu, falando, gente, não é bem assim, não, esse estudo não pode fazer isso e tal, mas vai ter a turma do Oba-Oba que vai carregar, e até hoje esse mito não mudou. Eu errei, Luiz, porque eu acho que o landmark study foi esse, que foi ali quando a gente começou a trabalhar junto, 2010, 2011, Até a Ariane né? vem. Como que ela chamava? Eu esqueci o nome É dela. Veio a daí, foi. É, Irene Irene Davis. Davis. Irene que Davis foi veio para o nossa. Brasil. Eu traduzi descalço em homenagem a ela. Eu fui tradutor da Irene Davis, entrei descalço para que ela falou que tinha que ficar descalço todo mundo e tal. Enfim, aí olha, uma pesquisadora de Harvard. Olha como é que é perigoso, como é que a história se repete. É muito legal estar no podcast Ciência, porque a história só se repete. Mudam-se os papers, os autores. Um estudo de Stanford, um estudo de Harvard, um estudo de. Sabe? Sempre é assim. O estudo não foi desenhado para aquilo. A imprensa divulga, e aí depois, para você puxar a galera para o mundo real, falar: calma aí, gente, já era. Já era, perdeu o bonde. A comunicação científica ela fica igual um policial atrás do traficante. O tráfico já foi, já aconteceu, o antidoping já foi. E E a nós gente acaba somos os errando loucos, né? Eu só apanho quando eu falo disso. Só Então, apanho, meu Deus. então Daí eu já assim, eu achei legal porque você está falando desses mitos, e eu lembrei dessa história, por sorte, por ter convivido com o Alexandre e com o Luiz, aí eu me lembrei disso. Mas eu tenho duas Ô, perguntas, Léo, Lu. posso fazer Pois um não. comentário disso antes da pergunta rápido? Claro. Pode. Porque é interessante, assim, o estudo nem tinha o objetivo de ver lesão, né? Era um Era estudo, o assim. cara é antropólogo, então o objetivo dele era estudar mecanismos para poder entender a história do ser humano, como o ser humano evoluiu e tal. E se eu não me engano, ele fez uma frase no final falando que a implicância para os dias de hoje poderia talvez ser a questão da lesão. Então o pessoal pega toda aquela história e coloca em outro contexto, né? Então veja que porque muita gente que está escutando a gente pode erroneamente achar que aquele estudo foi assim, começar a apedrejar o estudo, falar que o estudo é ruim. Não. Tá Na certo. verdade, o estudo teve um objetivo e alcançou o seu objetivo, mas o jeito que ele repercutiu O é que foi uso o do estudo problema, que né? foi errado. Exatamente. Então veja que é interessante assim, a gente tem que aprender a fazer ciência, mas a gente tem que aprender a interpretar a ciência aí, mais um elogio pro PBEcast aqui, que acho que tem um desses objetivos, né? Fazer o pessoal entender o que está sendo feito na ciência para saber interpretar isso de maneira correta, né? E decidir Luiz, quando utilizar e para que utilizar também, né? Tríade do Inferno. Capa de revista famosa por um pesquisador da maior universidade do mundo com uma interpretação incorreta das pessoas. Entendeu? Isso aconteceu na Covid, e aconteceu no câncer, e aconteceu no diabetes, e aconteceu em todo lugar. E aqui é só um exemplo maravilhoso, aliás, um excelente exemplo. E, de novo, né, o estudo é excelente para aquilo que ele se propõe, e não a implicação que ele vai. Perfeito. Né? Ele cumpriu o Mas papel de teve. responder o O objetivo último dele. é que esse assunto rende, né? Aconteceu um evento em São Paulo com 3 grandes nomes, a Irene Davis estava, e um evento fim de semana, uma superprodução para falar como tratar o corredor, e eles ficaram o fim de semana inteiro falando sobre intervenções. Então, assim, intervenção, qual o benefício de uma intervenção? Daí eu falei assim, escuta, mas vocês não mostraram nenhum trial, nenhum ensaio clínico, vocês estão mostrando estudo observacional. E para você ver a eficácia de alguma coisa, é um ensaio clínico. Eu fui lá no pau. Não aguentei, vocês sabem que eu sou cara de pau. Eu virei para os 3, os famosões, falei, legal, vocês estão falando qual intervenção é melhor, mas não tem nenhum ensaio clínico aqui. Aí um respondeu, não dá para fazer ensaio clínico com um corredor. Daí eu sentei, né? Daí eu sentei e fui embora. Aí a Irene Davis falou, você tá certa, mocinha, mas é muito... Olha aqui, olha que esses dados. Eu, tá bom, mas esses dados não são de ensaio clínico. E aí o outro moço falou, de fato, a gente tem que fazer ensaio clínico. Entendeu? Que bom. Cara, como é que pode ficar discutindo um evento, uma superprodução, só porque são nomes, são pessoas inteligentíssimas, quem sou eu na fila do pão? Eu não sou professora de Harvard. Quem sou eu na fila do pão, não é mesmo? Mas assim, vamos fazer... É o que você fala. Se você quer ver efeito de intervenção, isso é clínico.
Não adianta tentar ver por outra coisa e a gente ficar discutindo a roda em cima disso. Enfim, é só um desabafo, porque naquele negócio foi demais para mim. Não, mas esse desabafo, assim, igual o Luiz meio que pontuou de forma leve antes também, a pesquisa muitas vezes era utilizada em vão, até por bons pesquisadores, se sem querer interpreta errado. Se sem querer usa a informação de forma incorreta. Talvez muitas vezes a gente quer falar de uma forma, a gente é pressionado a falar de outra, não defendendo, mas o que acontece que eu quero chegar esse exemplo que você trouxe acontece diariamente em N congressos. As pessoas se reúnem para falar de algo e que tudo que é mostrado ali para vários profissionais que vão difundir isso ao mundo afora, estão recebendo informações de interpretações de artigos de forma incorreta. Então, na hora que você questionou, que bom que você questionou, mas várias pessoas já tinham anotado, aprendido, postado e educado, levado para casa informações de interpretações de artigos de forma incorreta. Por isso que eu acho que a bandeira que eu e o Léo a gente vai carregar para o resto da vida é que todo mundo aprenda a interpretar sozinho. Porque se você sabe interpretar sozinho da forma que você fez e você sabe fazer muito bem, todo mundo levantaria a mão junto com você, não só você. Todo mundo, no momento da primeira fala, ia questionar e talvez tinha mudado toda a apresentação do Congresso. Mas como as pessoas acreditam no que se fala e não porque não sabe ler e interpretar, fica todo mundo sentado, batendo palma, achando lindo, doido para voltar para casa para usar aquela informação. E talvez você foi uma das únicas do Congresso que falou: ei, mas essa informação para intervenção não poderia estar sendo falada, porque o delineamento de tudo que foi falado em 2 dias não teve um trial, que é um único delineamento para a intervenção. Não que os outros estudos desenhos de estudos são ruins, mas para pergunta de pesquisa, intervenção não é o adequado. Então, olha a importância de saber interpretar, a importância de ser independente nisso, para você não cair em ciladas nessa. Eu fico feliz, que bom que a maior divulgadora que as pessoas, na hora que a gente convidou a Raquel, foi exatamente para isso, porque o exemplo que você fala assim: a minha clínica é diferente, eu trato pessoas de uma ponta que já tentou tudo e que tem condições de pagar um preço diferenciado, que é o meu, por ter tentado. Mas você é um exemplo que eu, Léo, a gente usa aqui em casa direto, de uma clínica que sabe interpretar bem o estudo, que sabe usar ciência de forma correta, e o diferencial seu dos outros são esse. Por que outros não conseguiram? Porque talvez vários leram, sabe ler mais ou menos, e usar informações de forma adequada, e que vai. E aí é muito mais difícil corrigir um estrago de um congresso que traz informação de forma adequada. E acontece agora todo clique no dia. link, deixe seu e-mail na lista de espera do curso do Congresso Léo. acontece... Não. Já vai estar o link, né, na bio? Por favor, que vocês são espertos. A gente vai ter um link na bio deles. Você deixa seu e-mail lá para a próxima abertura do curso de prática. Gente, a blogueira, ela não perde o gancho A oportunidade. Daí vocês entram no meu, você quer aprender sobre corrida, você também depois, sei lá, vai no meu, que eu também tenho o meu curso. 2 perguntas, uma para Raquel e uma para o Luiz. Vocês podem pensar, quem quiser falar primeiro, responda, tá bom? Para Raquel, a minha pergunta é o seguinte: Raquel, se você fosse passar uma informação crucial para ajudar os corredores a não se machucarem, a se manterem saudáveis, qual seria ou quais seriam? Curtinha, tá? Para botar no outdoor. Luizão, se você tivesse todo o dinheiro disponível para conduzir um estudo, para resolver uma pergunta de pesquisa em corrida importante para a sociedade, o que você faria? Qual lacuna de pesquisa você gostaria de investigar? Eu não estou falando orçamento livre, mas um orçamento suficiente para responder suas dúvidas. Aí quem quiser responder primeiro, responda. Posso começar? Então vamos, Raquel. Ouça mais a voz do seu corpo do que a voz do Instagram. Oh. O corpo, ele avisa quando vai dar problema. E normalmente o corredor, ele sabe. O difícil é tomar uma atitude. Então pensa assim, você quer correr a prova, não quer? Você quer viajar com seus amigos, não quer? Pensa que se você ouvir o seu corpo agora, você vai chegar no seu objetivo. Se você ficar, não posso parar porque tem a prova, aí que vai dar o ruim. A pessoa sabe quando vai dar ruim, mas é difícil ela tomar atitude. Tenha força, amigo, tome atitude.
É isso. Show. É isso aí, show. Muito bom. Boa. Luizão, qual é o estudo Léo. dos sonhos do Luiz? Eu vou acho que pagar não é- um dia. Tô brincando. Eu acho que não é só o estudo dos sonhos, eu acho que é o que a gente está precisando no momento. A gente tem discutido isso entre nós, né, que fazemos pesquisa com prevenção de lesão na corrida, e a gente acha que a gente está falhando muito nos trials porque falta o entendimento do porquê que a lesão ocorre. Então, o que eu faria com esse investimento é realmente juntar todos os pesquisadores, ou a maioria deles, importantes nesse tema no mundo, não são muitos, por isso que dá para colocar todos, tá? Normalmente a gente tem um congresso pequeno, um simpósio, na verdade, ou quase um encontro para poder discutir essas coisas com eles, mas é poder financiar um estudo que envolvesse todos esses centros, né? Para fazer um estudo grande e estudar mecanismo causal de lesão, para que a gente possa entender um pouco melhor como que essas lesões ocorrem, porque isso poderia dar o gancho para a gente começar a entender aonde atingir quando desenvolver uma intervenção. Perfeito. Legal. Qualquer semelhança com dor lombar é uma mera coincidência. É exatamente o que eu faria, Luiz. Luluzinha, podemos encerrar, meu bem? Podemos, porque esse pessoal tem que dormir, né? A gente já nós, abusou inclusive. deles Amanhã tem demais. treino, 6h30. Luiz, Raquel, muito obrigado. Eu queria despedir de vocês e agradecer de coração pela amizade, pelo carinho que vocês têm com a gente. Dizer que o nosso respeito por vocês é absurdo. Admiração Raquel, gigante. onde que as pessoas podem te encontrar? No @Raquel Castanharo, lá tem tudo. Só Tá ir bom, lá. no Instagram. No Instagram. Legal. Luizão, querido, onde as pessoas podem te encontrar, o caminho mais fácil de encontrar o Luiz? Pode ser por e-mail, se for mais acadêmico e tudo mais, ou se for por mídia social, eu estou no Instagram, Facebook, Twitter. Você sabe o seu e-mail de qual, professor? O meu e-mail institucional é luiz.espanhol@unicid.edu.br e o meu pessoal é l.espanhol@outlook.com. Legal. Luluzinha, onde o pessoal pode te encontrar, meu amor? Eu tô aqui no PBcast e também lá no Instagram, Lucila Costa. Legal, pessoal. Vocês me acham lá no Leo_Costa_PBE, na Cracolândia, também conhecido como Twitter, LCOS 3060, e Lu e Léo tem TikTok. Vai no Ciência de Verdade e, obviamente, aqui no PBcast, tá bom? Eu não Ciência de sigo Verdade. vocês. É um projetinho novo ainda, É um mas projeto tá nascendo. novo. O Zuckerberg trava a gente num lado, a gente vai para outro lugar. Gente, muito Ciência obrigado. Ciência de Verdade. Lá estamos juntinhos. Pessoal, super obrigado. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Ah.